Sim, existem falhas do método Bazin-Barsi de preço-teto das ações e fundos imobiliários. E é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor! Como é que você está? E aqui eu vou ser bem franco com você. Existem limitações quanto ao critério do preço-teto do Décio Bazin, que é adotado pelo Barsi também. E que limitação é essa? Eu vou detalhar aqui nesse vídeo. Primeiro, entenda o seguinte: o critério do Bazin de definição do preço-teto das ações e posteriormente dos fundos imobiliários, ele leva em conta como fluxo de caixa para o sócio o dividendo, ou seja, o dinheiro que vai para o bolso do acionista. E a partir desse dividendo, ele exige uma taxa de retorno mínima de 6%. Esse 6% seria o dividend yield mínimo. E assim, você define o preço-teto. Vou te mostrar aqui na tela, exemplificando com o fundo imobiliário. Para fins didáticos, eu vou adotar esse fundo imobiliário aqui, o Bresco Logística. E como que a gente definiria o preço-teto aqui nesse fundo imobiliário ou em uma ação? Seria a mesma coisa, mas eu vou te explicar por que com fundo imobiliário esse método tende a ser mais acertado. Vou te explicar. Mas antes, qual que é a ideia do Décio Bazin? O dinheiro que realmente importa é aquele dinheiro que vai para o acionista. Logo, o dividendo, ou os juros sobre capital próprio. Logo, esse é o fluxo que realmente importa. É a partir dele, da sua definição, da sua estimativa, que a gente vai chegar no preço máximo que a gente vai pagar numa ação, visando pelo menos 6% de dividend yield, ou em um fundo imobiliário. Desse ponto de vista, o que aconteceria? Vamos pegar aqui qual foi o rendimento do ano passado do Bresco Logística. Esse rendimento ele foi de 10,44. Então é 10,44 que eu desconto, leia-se, divido por 6%, ou 0,06%. Logo, preço teto no Bresco Logística seria de R$ 174. Haveria, sim, margem de segurança, espaço para fazer a compra do fundo imobiliário. Veja o distanciamento entre o preço atual de 114 e o preço teto. Calma lá que eu já vou fazer uma adaptação aqui com você, que isso aqui fica bem absurdo. E com a ação, onde o dividend yield costuma ser menor do que 9%. Com a ação, a mesma coisa. Vamos pegar o exemplo de BB Seguridade. O dividendo do ano passado foi de 2,63. 2,63 dividido por 6% chegaria no preço teto de 43,83. Só que você não concorda que o que ocorreu no passado não importa? Você precisa estimar para o futuro. É assim que funciona. Então, voltando com o Bresco Logística, a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa estimar o rendimento do ano de 2025. E veja que o rendimento tem crescido todos os anos. Então, você pode estimar aí um crescimento de pelo menos 4%, de 3 a 4%, em linha com a inflação. Logo, o que a gente teria? A gente pegaria o rendimento do ano passado, 10,44, e multiplicaria por 4%, 1,04. Logo, seria de 10,85 estimado. Aí eu divido por 0,06% novamente, eu chego no preço teto de R$ 180. E com a BB Seguridade? Com a BB Seguridade, a gente vê que o dividendo foi de 4,21. Logo, 4,21 dividido por 0,06, R$ 70 de preço teto. Tá vendo que desse ponto de vista já fica absurdo? E aí você pode incorrer em erro. E aí uma primeira adaptação que você precisa fazer é: essa taxa de desconto de 6% não pode ser aplicável a qualquer caso, senão gera absurdos de preços teto, como a gente está vendo com BB Seguridade e Bresco Logística. Então já começa por aqui o problema: a taxa de desconto trazida de apenas 6%. Só que não para por aqui. Especialmente com ações, como o payout das empresas varia muito. O que é o payout, Luan? É justamente o percentual do lucro da empresa que vai para o acionista na forma de dividendo. Esse percentual muda demais conforme o momento da empresa, conforme a volatilidade dos seus resultados. Vamos lembrar o seguinte, agora com o Banco do Brasil, que o Banco do Brasil ele teve uma queda expressiva no seu resultado e deve fechar o ano com resultado próximo de 20 bilhões de reais, reduzindo o payout para apenas 30%. Estava acima de 40%. Logo, você tem uma dificuldade aqui e você automaticamente vai entender que a ação está cara porque ela não te remunera em pelo menos 6%. Quando muitas vezes a ação não está cara por meio de outro método que realmente é funcional e é o mais utilizado no mercado financeiro mundo afora, especialmente pelo Warren Buffett. E aí você pode deixar oportunidades na mesa. Você vai deixar dinheiro na mesa porque você adotou um método limitado. Eu não estou aqui para demonizar esse método. Inclusive, eu o ensino no meu treinamento, Formação Bira Invest. E eu tenho uma planilha de preço teto de ações e fundos imobiliários
pelo critério do Bazin que eu disponibilizo para os membros. Acontece que existem essas limitações e, por conta disso, eu elaboro relatórios de análise na minha comunidade, onde eu pego as melhores empresas da bolsa e estabeleço o valor intrínseco por outro método que eu vou falar mais adiante, e aí eu chego de fato num preço teto válido, no valor intrínseco. Não esse aqui, que só leva em conta o dividendo, e leva em conta o dividendo de apenas um ano. Sem falar que você exigir 6% de dividend yield em muitas empresas não faz sentido. Há empresas que historicamente pagam menos do que isso, só que são muito melhores do que empresas que pagam mais dividendos. Então, essa é outra limitação. Faz você excluir do seu filtro as melhores empresas da bolsa simplesmente porque elas não conseguem remunerar a 6% de dividend yield. Por outro lado, o critério também é fraco quando a gente fala de ações que têm um payout muito alto, como é o caso da BB Seguridade, cujo payout, aqui no Investidor 10 você consegue consultar, fica aí acima de 80%, na média. 84%. Veja, a empresa retém apenas 15% do seu lucro líquido e distribui 85%, 80%. Logo, se eu disser para mim que eu só exijo 6% em uma empresa que distribui pelo menos 80% do lucro, isso significa que praticamente o retorno total que eu espero na empresa é de pouco mais de 6%. Porque só 20% ela retém. Só esses 20% que vai gerar o crescimento do lucro por ação. Então veja, se a empresa retém só 20% e ela tem um ROI de 20%, uma suposição aqui, significa que ela vai crescer o seu lucro a uma taxa de 4%. Vezes 100, 4%. Então supondo que esse seja o meu retorno conforme a evolução do lucro líquido de BB Seguridade. Tá, 4%. E aí eu exijo apenas 6% de dividend yield. Logo, o retorno total que eu estou exigindo na empresa é de 10%. 4 mais 6. E 10% é suficiente para você? Retorno total, considerando tudo. Valorização, que seria esses 4%, e os 6% de dividend yield. Veja que você pode acabar pagando caro demais com esse método. Ou deixando ações baratas, efetivamente baratas, porque não pagam 6% de dividend yield. Então veja a falha. Então aqui no caso de BB Seguridade, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que adaptar essa taxa, porque ela distribui quase tudo de dividendo. Então eu não posso exigir só 6%. Se eu, por exemplo, exijo como retorno total numa empresa 15%, olhando hoje para essa Selic obscena de 15% ao ano, então, se eu vou tirar os 4% ali que vai vir da valorização, eu tenho que exigir 11%. Então, se a empresa pagou 4,21, eu dividir por 11%, o preço teto seria mais condizente com a realidade. Seria de R$ 38. Percebe onde eu quero chegar? Ocorre que esses 4,21 foram mais de 85%. Logo, eu teria que exigir 12%, porque, na verdade, a empresa vai conseguir crescer uns 3% a título de lucro líquido. 4,21 dividido por 0,12, eu estou falando de 35% de preço teto. Mas aí eu já fugi do método, que é 6%, no máximo 7%. Bazin falava em 6%. Já fugi do método. Então veja que há uma necessidade de adaptação da taxa de desconto. Logo, existe uma limitação. Outra, eu afasto boas empresas porque não pagam pelo menos 6% de dividend yield, porque são empresas que se valorizam mais. E muitas vezes, no retorno total, elas vão te entregar mais retorno do que empresas que pagam mais do que 6% de dividend yield. Vamos pegar o caso do Banrisul. O Banrisul é um banco com alto dividend yield, mas aí eu te pergunto, teve crescimento do lucro líquido ao longo do tempo? Vamos clicar aqui em contábil e veja que o lucro praticamente andou de lado. Em 2010, 741 milhões. Em 2024, 727. Andou de lado. Então, praticamente todo o retorno que o acionista teve foi nos dividendos. Então, veja, ainda que a empresa tenha conseguido pagar 10,5% de dividend yield, a gente sabe que não é assim, tem que olhar para a média, e a média foi de 8%, mas supondo que seja de 10%, se a empresa me pagar R$ 1 de dividendo por ação, que foi o do ano passado praticamente, e eu dividir por 10%, eu estou falando de R$ 10 de preço teto. Está 11,67. Veja aqui que eu exigi 10%. Pelo Bazin, olha só, pelo Bazin eu poderia comprar até os 16%. Só que todo o retorno que eu tenho praticamente nessa ação é dividendo. Então veja o problema, você pode ser enganado. Você pode se auto-enganar pelo método e comprar inadequadamente ou deixar de comprar inadequadamente. E por que que com fundo imobiliário, como eu falei no começo, funciona mais? Porque a gente sabe que com fundo imobiliário, a gente sabe que com eles o payout mínimo é de 95%, então o payout não vai ficar mudando. BB Seguridade pode mudar o payout, Banrisul, Banco do Brasil e uma série de outras empresas. E vai mudar muito. Já o fundo imobiliário é constante esse pagamento. Então se o payout é previsível, obrigatoriamente por lei é 95%, então eu tenho condição de utilizar esse método. Ou o modelo de Gordon, que eu também explico
e é muito similar ao do Bazin, na verdade o Bazin copiou o Gordon, lá na minha comunidade, meu treinamento Formação Mirai Investing. Só que, se eu exigir apenas 6% em fundo imobiliário, eu tô ferrado. Porque, de novo, mesma situação do payout alto de BB Seguridade. Como aqui o payout é 95%, se eu exigir apenas 6%, eu estou dizendo que o fundo imobiliário precisa me remunerar 7% no máximo, né? Porque só vai reter 5% do lucro e vai crescer um pouco com dívida, quer dizer que eu só exijo 7% aproximadamente de retorno. Isso é suficiente para você? Num país onde é muito comum você ter aí 1% ao mês na renda fixa? Não é razoável. Então, se praticamente todo o retorno do fundo imobiliário vem dos rendimentos, pouco vem na valorização das cotas, basicamente, o fluxo de caixa para o cotista é de fato o fluxo de caixa total. Então, se o fundo, vamos lá, vai me pagar, só para recapitular, R$10,44, vamos arredondar para R$11, até jogando um pouco para cima, R$11, e eu dividir por 7%, eu estou falando que eu poderia comprar esse fundo até 157. É razoável, estando R$114, com uma Selic a 15? Não. Então eu preciso adaptar isso aqui. E aí qual seria a adaptação? R$11 dividido por um retorno mínimo, que sinceramente precisa hoje ser de 12,5%, que é o retorno de 10 anos dos títulos públicos indexados à inflação que pagam juros semestrais, que é em TNB 2035 hoje. Então eu preciso dividir por 12,5. Então eu compraria até os R$88. Então veja a dificuldade desse método, bem complicado, né? Então veja que na prática, esses fundos imobiliários têm um retorno potencial nos preços de hoje, próximo de 11, 10, retorno total, talvez até 12. Então fica difícil mesmo do fundo imobiliário, nos preços que estão hoje, vencer da renda fixa, mas a renda fixa precisa cair essa taxa. E aí os fundos imobiliários passariam a ser mais atrativos novamente, assim como as ações. Então com o fundo imobiliário você ainda pode adaptar a taxa, mas com ações, por conta do payout inconstante, você não consegue fazer isso. E você deixa de comprar as melhores ações por conta de estar preso a esse método. E outra, o único fluxo de caixa para o acionista não é o dividendo. Tem a recompra de ações de forma indireta, que vai ser cada vez mais utilizada para o Buffett. E eu concordo com ele, o fluxo de caixa para o acionista é o lucro líquido, livrinho. Porque no final das contas, se eu tenho participação numa empresa e a linha final é o que sobra, é isso que sobra para o acionista. Essa é a visão do Buffett. Você deveria pensar nela, porque ela resolve esse problema de não ficar limitado ao dividendo como fluxo de caixa. Até porque os payouts tendem a ficar menores com a nova tributação de dividendos que deve passar no Congresso Nacional. Já passou na Câmara, está no Senado Federal. Por que eu digo isso? Porque veja, eu já expliquei em outro vídeo que por mais que esse imposto sobre dividendos só pegue quem ganha 50 mil mais, quem você acha que ganha 50 mil mais? Os pequenos investidores ou os grandes investidores das empresas da Bolsa de Valores? É óbvio, né? E esses grandes investidores, eles vão autorizar grandes pagamentos de dividendos a partir do ano que vem? Sabedores de que serão tributados? Óbvio que não. Então, indiretamente, o pequeno investidor, nós aqui, seremos atingidos com dividendos menores e payouts inferiores. E aí, você precisa adaptar. Ah, Luan, mas tem aí uma mudança. Tem aí um redutor de alíquota. Eu não posso pagar mais do que 34%. Tá lá no projeto de lei. Isso é verdade. Acontece que muitas empresas da Bolsa de Valores não chegam a pagar 34% de alíquota efetiva. Deixa eu te mostrar aqui. Primeiro, um exemplo com Porto Seguro. A Porto Seguro, sim, em muitos momentos, paga alíquota de 34%. Veja só aqui o último resultado trimestral. No ano passado, no segundo trimestre de 2024, a empresa pagou 33% e pagou 34,6% no primeiro semestre de 2024. Mas, nesse ano, a empresa está pagando menos de 34%, pagando 30% no semestre e 28% no trimestre. Logo, existe uma margem para tributar aqui. Mas ainda assim, a Porto ainda consegue pagar 34%. Agora, deixa eu te mostrar um exemplo de empresa com incentivo fiscal, que é o Grupo Mateus. O Grupo Mateus paga uma taxa aí de imposto inferior a 10%. Isso no segundo trimestre. No primeiro semestre de 2025, pagou 10,5%. Logo, o que você acha que vai acontecer com os acionistas do Grupo Mateus, os grandões? Eles não vão querer ficar pagando muito dividendo além do mínimo legal de 25%. Óbvio, para não sofrer uma tributação. É menos dinheiro, menos riqueza no bolso acionista indo para o Estado. Isso é lógico, quer você concorde ou não. Então, o payout tende a ser reduzido na maioria das empresas. E aí vai ficar cada vez mais difícil a aplicação do método do Bazin, que depende de um dividend yield mínimo de 6%, de 6 a 7%. Não dá, vai ficar difícil essa aplicação. E aí, o que o mundo inteiro utiliza como avaliação das empresas, preço justo, valor intrínseco, utiliza a geração de caixa da empresa, ou o lucro líquido, fluxo de caixa livre, não só o dividendo. Se a empresa tiver um payout de 100%,
Logo, o fluxo de caixa livre vai ser igual ao dividendo. Nesse caso, tudo bem. Mas se não, não. Ou você está ignorando aquele dinheiro que fica na empresa, que te pertence proporcionalmente ao quanto você tem de participação na empresa. Outro detalhe, esse payout tende a ser reduzido, mas a remuneração acionista vai continuar sendo feita por outras vias, especialmente a recompra de ações. É o que é feito no resto do mundo, nos Estados Unidos especialmente. Então, vamos lá. Grupo Mateus, qual que é o payout da empresa? 30, 35? O que eles vão fazer? Eles vão falar, olha, vamos cumprir com o mínimo estatutário legal de 25%. O excedente, 5, 10% aqui do payout, a gente vai pagar recomprando ações. E a recompra de ações aumenta o lucro por ação, que impacta no valor intrínseco da empresa, porque reduz o número de ações em circulação e depois cancela essas ações. Por isso, a necessidade de você aprender ou ter algo pronto no sentido de valor intrínseco, como o Buffett faz. O Buffett, esse sim é uma grande lenda dos investimentos. E note o seguinte, mas o Brasil é diferente. Só que se o dividendo for tributado, mesmo para os grandões, a gente vai se aproximar de como ocorre no resto do mundo, especialmente nos Estados Unidos. E você precisa se adaptar. A gente precisa se adaptar às mudanças regulatórias e fiscais, assim como qualquer espécie precisa se adaptar às mudanças na natureza, no ambiente, ou você vai ficar ali batendo o pé porque não quer mudar? Aí eu lembro do Bertrand Russell. Alguns homens preferem morrer a aprender, e de fato, muitos morrem. Ou, como diz o Freud, eu não tenho medo de mudar de ideia porque eu não tenho medo de pensar. Eu concordo absolutamente com isso. E por isso, quando eu escrevo os meus relatórios de análise, sou CNPI, eu estabeleço o valor intrínseco das empresas, não com base em um método que está cada vez mais frágil. Por mais que eu disponibilize uma planilha de preço-teto Bazin, porque muitos gostam, e eu consigo pegar vários fundos imobiliários, várias ações. Só que aí o pessoal me pergunta, Luan, por que tal ação não está aqui na planilha de preço-teto? Porque não dá. É o que eu expliquei aqui. Simplesmente não dá. E aí eu ensino no Formação Mirar Investing o quê? Olha, gente, existe o método do fluxo de caixa descontado ou valor presente líquido, que é o mais utilizado no mundo. Na verdade, ninguém usa Bazin, é só uma jabuticaba brasileira, que dá para usar, mas é uma adaptação. Gordon também não é tão utilizado, o pessoal usa. Mas o pessoal utiliza de fato fluxo de caixa descontado e análise de múltiplos. Você precisa entender isso, ou se não quiser entender, saiba que você está deixando dinheiro na mesa. E você precisa estar ciente dessas limitações. Você já não reparou nisso aqui? Provavelmente você já se pegou pensando, nossa, por que não está funcionando o Bazin? Tem alguma coisa errada? O que eu fiz de errado? Não, tem essas limitações. Então, para recapitular, você tem payout que muda muito, você tem taxa de desconto que é complicada com empresas de alto payout ou os fundos imobiliários, você tem o fato de que algumas melhores empresas não pagam tudo isso de dividend yield, ou até possuem payouts elevados, como a VEG, mas como negociou com múltiplos mais altos, o dividend yield fica baixo, ou você pode se enganar com empresas de dividend yield alto quando são empresas ruins ou medíocres, como é o caso do Banrisul, e ainda há o fato de que é muito provável a tributação dos dividendos, que vai atingir de forma reflexa os pequenos investidores, e a maioria das empresas aí vai acabar reduzindo payout e transformando esse payout reduzido em recompra de ações, que beneficia o método de fluxo de caixa descontado, pelo qual eu encontro o valor intrínseco da empresa. E é isso que eu ensino na comunidade Formação Mirar Investing, no meu treinamento. E uma novidade, eu tenho uma planilha própria, que eu não divulgo para ninguém, mas vou passar a disponibilizar para os membros anualistas, quem assina no plano anual, assim como os relatórios de análise são disponíveis para quem tem o plano anual. Nessa planilha, eu já vou trazer o valor da empresa, quanto que vale uma empresa, qual a sua cotação, qual a sua margem de segurança e o valor intrínseco, para você saber se de fato aquela empresa está barata ou cara, porque o método Bazin não te dá isso com clareza, com diversas limitações. E a partir disso, você vai ver que empresas que muitas vezes têm 4% de dividend yield estão super descontadas. Tem até o Banco do Brasil ali na planilha. É um recurso para os membros do plano anual da minha comunidade. Conheça os benefícios da minha comunidade no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E para todos os membros, eu disponibilizo a planilha de preço-teto Bazin e também o meu curso Formação Mirar Invest. Link aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu fiz uma análise fundamentalista da VEG e aí eu mostro ali o cálculo do valor intrínseco. Corre lá.